E o Paulo Henrique Guimarães, de manhã ganhamos leilão e à noite ganhamos da Leilinha. É mesmo, leilão e Leilinha, tem sentido. Agora, gente, sobre o leilão, eu acho que é muito importante vocês todos entenderem, especialmente os torcedores do Flamengo, que eu até aconselho a que vocês assistam depois da live o vídeo com a participação do Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola. O Fabrício, para quem não conhece, ele tem um canal chamado Mundo na Bola, que é muito bom, faça inscrição. Ele é o maior especialista no assunto estádio de futebol do Brasil e um dos maiores do mundo, com toda certeza. Um cara é arquiteto, professor de uma universidade da Nova Zelândia, um cara super qualificado, que trabalhou aqui no mercado imobiliário no Brasil, conhece muitas pessoas, tem ótimos contatos, ele estuda profundamente a questão estádios de futebol. Ele tem um conteúdo valiosíssimo nesse canal. Por exemplo, você quer saber sobre a acústica de estádio, por que a do Maracanã é ruim? Está lá. Tá? Entre outros e tantos temas que ele aborda. E ele gravou uma participação, não foi a primeira, no meu canal, e ele fala sobre as inúmeras etapas que o Flamengo terá que cumprir para erguer o estádio. Tem muita burocracia, muitas situações que vão ser enfrentadas, e também a questão de dinheiro, como conseguir. Não é tão fácil, gente. O Flamengo tem condições, mas o projeto tem que ser muito bem elaborado. E sabe o que me preocupa a mim? Essa questão está muito contaminada pelo momento político do clube, porque tem eleição no final do ano. Então, por exemplo, vamos inaugurar o estádio no dia 29, no dia 15 de novembro de 2029. É impossível fazer essa previsão. É um chute, porque é aniversário do Flamengo em 29, aí vamos inaugurar. Nem começou a obra, nem tem as licenças. Comprou o terreno hoje. É um processo demoradíssimo. Envolve uma série de questões. Tem a descontaminação do terreno. O Fabrício até aborda nesse vídeo que o Flamengo citou como referência a descontaminação de um terreno do lado ali, onde foi construído o terminal Gentileza, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que ele mostra documentos, se refere a documentos, que mostram o seguinte: a região do terreno, o terreno do Flamengo, agora do Flamengo, do estádio, tem uma contaminação maior, deve ser mais caro do que a do terminal Gentileza. Então pode até ser que o Flamengo consiga aí uma condição financeira boa para pagar isso aí por menos. Mas não dá para usar como referência porque não são terrenos idênticos. Entre outras questões, então pode encarecer, pode afetar a estrutura financeira do clube, então tem que ser muito bem pensado. E até agora o Flamengo não apresentou um projeto realmente concreto. Claro que os torcedores mais fanáticos, aqueles convertidos, Landim não vai errar. Gente, Landim, ele demonstra capacidade na gestão, sem dúvida. O Flamengo leva uma receita, sempre falo isso. Os erros estão no futebol, que são também de responsabilidade dele. O Flamengo era para ganhar muito mais do que ganhou nos últimos anos. Ano passado está aí para não deixar a gente mentir. Foi péssimo, por muitos erros na gestão. E ele é o presidente, então ele é o responsável também, o maior responsável talvez. Mas ele pode errar, qualquer um pode errar. O melhor pode errar. Entendeu? E ainda mais quando você está vendo uma movimentação muito influenciada pela política. Então, o torcedor tem que ficar feliz, mas entender que esse é um processo lento e não se confia cegamente em ninguém. Não que ele não queira acertar, é óbvio que ele quer acertar, mas ele pode errar. Ele pode ter adotado uma estratégia que não é a melhor. Então, calma, gente, muita calma, tá? Não vamos ter pressa aí, não. Rodrigo da Silva, poderia o Flamengo matar o jogo? Poderia, mas não matou. Mas jogou muito bem. O olhar atento aqui provocando o palmeirenses, Marcos Salomão, Gabi perde gol, não tem condições, ele entra, o time morre. Eu acho que ele hoje não fez nada. Correu ali no meio campo, participou de uma jogada de recuperação de bola, e no lance do Wesley ele se colocou mal. O Wesley passou mal, ele se colocou mal. Os dois erraram. Era um passinho a menos para dar uma opção para receber na medida. O Júnior Trevisan, do Clube de Membros, lá em Rondônia, manda um abraço. A gente manda um abraço para o pessoal de Rondônia também. Daqui a pouco a entrevista do Tite, tá, gente? Luiz Felipe Santos Brandão, ele questiona algumas substituições. Foi no final do jogo, né? Para gerar o elenco, colocar a gente descansada, segurar o resultado, quem sabe ampliar. Acho que foi por aí. O Tenin Silva, Flamengo amassou o Palmeiras. Fala mal do time quem quiser, mas o Palmeiras não viu a cor da bola. É que fala mal quando joga mal, né, Silva? Quando joga mal, a gente tem que falar mal. Quando fala bem, a gente fala bem. Hoje eu comecei aqui elogiando muito. O Renan Souza critica o árbitro também. Eu acho que a expulsão do. Não foi nem o árbitro, acho que foi mais o Igor Benevenuto, né, no VAR, que não chamou o árbitro para ver no vídeo. Ali tinha que chamar. A entrada do Rafael Veiga no Pulga no primeiro tempo, que foi uma solada na altura ali, acima do tornozelo. Um ex-árbitro me explicou uma vez o seguinte: a recomendação é solou na chuteira, no pé, na região da chuteira, cartão amarelo, que é uma disputa de bola, você tá
pisou no pé do cara. Acontece, imprudência, mas não evidencia uma jogada tão violenta, né? Porque você está pisando no pé do adversário. Acertou o pé, na região ali próxima da bola. Agora, dali do tornozelo para cima, na região desprotegida, que não tem a chuteira, que é uma couraça protetora do pé, né? Aí, meu amigo, aí é cartão vermelho. Foi por isso que o Rodinei foi corretamente expulso naquele famoso Flamengo 2 Inter 1, ele jogando pelo Inter, emprestado, na reta final do Brasileiro 2020, já em 2021. Foi correta aquela expulsão, por isso mesmo. Ela que, pateticamente, dois jogadores do Flamengo pediram para ele não ser expulso porque ele é gente boa. O João Vitor Bonella, né? Ele falando que acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Muito obrigado, João. Ele é do Clube de Membros também. O Igor Moreira falando do dia perfeito para os torcedores do Flamengo. Camilo Ramalho também. Muito bem. Vamos então ver aqui se a coletiva começou. Ainda não, gente. Tem gente falando que começou a coletiva. Ainda não começou, não. Tá? Luiz Correia. O Lucas Rocha, compararam o Luiz Araújo com o Vitinho. Gente, o Vitinho teve bons momentos também. O problema do Vitinho, sabe qual é? Ele às vezes está meio preguiçoso em campo, meio devagar, mas o Vitinho ele chegou em 2018 como grande contratação para ser um protagonista. Ele não é um protagonista. Ele é um jogador para compor um elenco. Outro vai ser um protagonista num time ruim. Num time bom, ele é um bom jogador, útil, e foi útil várias vezes. Não é justo deixar que o Vitinho sempre jogou mal. Não. Jogou boas partidas também, teve bons momentos, outros muito fracos, mas ele não era protagonista. A expectativa criada foi de um protagonista, né? O Danilo Jardim falando aqui do Tite, falando, tem tríplice coroa. O Luiz Gustavo quer poupar todo mundo no sábado. Pelo contrário, Luiz, eu acho que o sábado é um jogo mais importante do que o de hoje. Porque sábado é a liderança do brasileiro. Cara, uma vitória sábado. O Palmeiras joga com o Inter e Porto Alegre. O Palmeiras não vencer. O Botafogo deve ganhar um jogo dele. O Flamengo tem a chance de abrir uma vantagem enorme sobre o Palmeiras. E assim, o Palmeiras é sempre um adversário muito perigoso. Vídeo ano passado, que ele reagiu e ganhou o brasileiro na primeira vacilada que deu o Botafogo ali. O Flamengo não aguentou o tranco. Perdeu para o Santos, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Grêmio, né, o Grêmio sem Soares. E essas derrotas tiraram a chance do Flamengo ser campeão. O Palmeiras foi para cima e ganhou. Ander Martins, me impressiona demais, ele elogia o Flamengo e acrescenta, o Palmeiras se portar como um time pequeno. Realmente, uma estratégia feia, covarde. Sabrina Coutinho Santos, obrigado pela mensagem muito generosa, falando sobre o nosso trabalho, obrigado. O João Sebastian Bach, falando aqui, Johann Sebastian Bach, perdão, é ele mesmo. Essa questão do Wesley não estar ao gol, o Tite tem que resolver. É verdade, ele está de frente para o gol, chuta, concordo. O Júnior Paulo Araújo elogiando o Luiz Araújo. O Germano Lima falando que ele é o Márcio Araújo de grife, que nada a ver. Outra posição e tal, um jogador muito melhor que o Márcio Araújo. O Marcos Belandi está voltando do Maraca feliz da vida e infelizmente a arbitragem prejudicou. De fato, a expulsão seria meio que obrigatória se ele fosse ao vídeo. Ele talvez não tenha percebido, tal, ali, acontece no campo ali, né? Um detalhezinho, né? Mas para isso tem um vídeo. O VAR que interfere toda hora, nesse momento não interveio.